Marcos 10, 43, 45. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 43 a 45. Na década de 50, uma criança lá na América Central, depois de testemunhar a transformação na vida dos indígenas, após entregarem suas vidas a Deus, também decidiu entregar sua vida a Cristo. Na mesma época, uma pequena menina lá na América do Norte, após ouvir uma linda história da professora na EBD, decide também entregar sua vida ao Senhor. Sabe o que essas duas crianças tinham em comum? Um grande desejo em seus corações de serem servos. A grande pergunta é: o que Deus fará desse desejo, posto em seus corações tão cedo de servir? Isso só o tempo poderá nos dizer. Essas crianças cresceram e entre os seus 13 a 14 anos foram estudar na mesma escola, na Flórida, e ali tornaram-se grandes amigos, e o desejo que eles tinham de servir já era evidente no seu viver. Quando foram para a faculdade, o menino, que agora já era um rapaz, foi estudar grego e seguiu depois para o seminário de educação cristã. Enquanto isso, a menina, que também já era uma moça, foi estudar educação infantil. Nesse mesmo período, algo maravilhoso lhes aconteceu. Decidiram seguir juntos no mesmo propósito de vida que lhes era tão comum. Então casaram-se em 1957 e o desejo de serem bons servos permanecia conservado em seus corações. Assim, procuravam se capacitar da melhor maneira possível. Depois desse processo de capacitação, foram servir no acampamento Word of Life. Então, aquele rapaz, que se chamava Davi, vendo a carência que muitos conselheiros tinham em aconselhar os acampantes, decidiu abrir um curso para que conselheiros pudessem se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, para que se tornassem mais aptos no desempenho de seu serviço para o Senhor. Sim, como vimos, era um casal de servos, capacitando outros para servirem. No entanto, um dia, eles recebem uma ligação. Um telefonema que transformaria suas vidas. Harold e Ari ligaram para Davi contando-lhe que haviam aberto um acampamento Palavra da Vida no Brasil, mas precisavam de servos de Deus com muita disposição para abrir um seminário, pois jovens brasileiros precisavam de instrução na Palavra de Deus. E mais que isso, careciam de um lugar onde os preparasse para serem bons servos de Deus. O coração daquele jovem casal saltou de alegria diante de tamanha possibilidade de servirem ainda mais ao Senhor. Então, começaram a clamar e a orar a Deus, pois o curso em Nova York estava indo muito bem. Será mesmo essa a vontade de Deus? Então, um questionamento veio aos seus corações. Por que ficar aqui em um curso que dura 2 meses, se no Brasil poderiam servir por 12 meses? E em 1963, no dia 15 de novembro, partiram em uma viagem de 12 dias, em um navio, rumo ao Brasil, com seus 3 filhos pequenos, Carol Sue, Davi e Steve. Ao sair, tinham apenas 1/4 do seu sustento e uma grande confiança no Deus a quem serviam. Quando chegaram ao Brasil, ficaram encantados com o carinho dos brasileiros. Isso comoveu-lhes o coração e logo se encheram de amor pelo povo a quem vieram servir.
Passaram um ano em São Paulo estudando português. Mas será que o Brasil precisava de mais um seminário? Sim, precisava. Essa foi a resposta que veio ao coração de Davi, depois de observar que nenhum outro seminário trabalhava com sua visão de setor vida, junto ao setor estudo, onde estudantes não eram somente expostos ao conhecimento bíblico, mas também eram incentivados a praticarem disciplinas saudáveis para um estilo de vida comprometido em servir. Desse modo, arregaçaram as mangas e saíram de São Paulo para Atibaia, onde passaram de 7 a 8 meses sem energia. Foram muitos os desafios, porém, em 1965, deram início ao primeiro Instituto Bíblico Palavra da Vida. Sim, o Brasil foi o primeiro, e hoje é o único seminário bíblico Palavra da Vida. Começaram com uma turma de 11 alunos. Contudo, antes de completar os 3 anos para a primeira turma se formar, enquanto Mary Ann visitava sua família nos Estados Unidos, todos os seus filhos tiveram sarampo. Porém, Steve, o filho de 3 anos, adormeceu e não mais acordava. Foram dias de muita angústia, até que conseguiram levá-lo a um hospital em São Paulo. Porém, o médico deu um prognóstico inesperado. A criança precisava de tratamentos que só seriam possíveis nos Estados Unidos. Uma crise se alastrou em seus corações. E agora, o que fariam? Deixariam tudo para trás? Que resposta deveriam dar diante desse sofrimento? E a resposta era confiar em Deus. Sim, aquele mesmo Deus que os comissionou, quando ainda eram crianças, os chamava para andarem sobre as águas. Assim, aquela moça que se chamava Mary Ann corajosamente voltou com seus filhos, sozinha para os Estados Unidos. Não foram dias fáceis, mas após 3 meses, Davi pôde ir também para os Estados Unidos, onde permaneceram servindo confiantemente a Deus no cuidado com sua família e com a obra de Deus. Após esse período difícil, eles retornaram com seus filhos para o Brasil, mesmo tendo os médicos aconselhando a ficarem nos Estados Unidos. Mas ali no Brasil, poderiam presenciar a boa mão de Deus sobre os seus filhos. Em especial, viram um milagre na vida de seu pequeno Steve, que se tornou um grande corredor e ciclista. Sim, aquele que recebeu o diagnóstico de que não conseguiria mais andar, hoje anda com sua bicicleta para todos os lados, e não há queda que o segure. Esse mesmo casal, Davi e Mary Ann, completam 60 anos de serviço dedicado ao Senhor aqui no Brasil. E eles geraram inúmeros outros servos. Entre eles estão seus filhos, Davi, Carol Sue, Steve e Kimberly, com seus genros e noras, seus netos e bisnetos, e os 2.400 alunos formados, dos quais muitos hoje estão espalhados pelo mundo a serviço do Senhor.
Você pode se sentar. Não poderíamos encerrar sem um desafio. Eu quero falar com você mesmo que está aqui no ginásio, que acabou de assistir esse simples teatro de 8 minutos. E se você entregasse sua vida a Jesus hoje e decidisse viver uma vida de servo, sem ressalvas, já imaginou, meu querido, onde Deus poderia te levar? Há várias agências aqui missionárias, todas precisando de mão de obra. Ele pode te usar, meu querido. Ele pode, meu servo bom e fiel. Ser usado para brilhar tua luz e proclamar a tua palavra aqui, sem buscar reconhecimento. Não quero ser maior, pois sendo servo, meu prazer é te servir. Se perder minha vida por amor de Cristo é lucro, então eu morrerei, então eu morrerei. Darei minha vida por amor, me gastarei pela mensagem viva, com tudo em mim eu servirei. O que eu mais quero é te servir e proclamar teu nome, e em cada fôlego entregar minha devoção por toda a vida. Vamos colocar de pé, vamos cantar juntos, vamos declarar, colocar o nosso coração à disposição do Senhor nessa noite. Pai, eu quero ser usado para brilhar tua luz e proclamar a tua palavra aqui, sem buscar reconhecimento. Não quero ser maior, pois sendo servo, meu prazer é te servir. Se perder minha vida por amor de Cristo é lucro, então eu morrerei, então eu morrerei. Darei minha vida por amor, me gastarei pela mensagem viva, com tudo em mim eu servirei. O que eu mais quero é te servir, proclamar
irei romper e ensinar que a tua luz seja vista em mim. Eu vou servir, eu vou buscar, pois aquele que não serve, irei romper e ensinar que a tua luz seja vista em mim. O que eu mais quero é te servir, proclamar teu nome em cada flor, entregar minha devoção por toda a vida. Boa noite a todos, por favor podem sentar-se. Em nome da organização Palavra da Vida, região Sudeste, em nome do Seminário Bíblico Palavra da Vida, em nome do Departamento de Missões do SBPV, nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos presentes aqui, a esta que é a 49ª Conferência Missionária do SBPV. A você, aluno do curso de Liderança e Discipulado, você, aluno do curso de Liderança e Juventude, você, aluno do SBPV, e a todos vocês, representantes das organizações missionárias, conosco aqui nestes dias, recebam todos as nossas boas-vindas, que Deus fale e fale profundamente ao nosso coração durante estes dias. Eu quero chamar aqui à frente o reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, o pastor, professor Sidney Machado. Quero chamar também o presidente da organização Palavra da Vida, Johnny Heimer. O nosso querido reitor vai orar pedindo a bênção do Senhor para estes dias pela frente, e depois o nosso chefe supremo irá apresentar as OPVs internacionais que se encontram conosco também. Boa noite. Antes de orar, eu só queria dizer que eu leio muitas biografias missionárias. Alguns sabem disso e emprestam as minhas biografias, alguns ficam com elas e nunca devolvem. Fica o recado já no primeira noite. Mas eu tenho tido o privilégio de 32 anos, além de ler essas biografias, conviver com algumas pessoas aqui que nos ensinam muito sobre missões, que vivem missões. Seu Davi, Dona Marianne, um casal exemplar. Também tive o privilégio de viajar com o seu Haroldo, Dona Débora, por 2 anos, e tantos outros que nos inspiraram. E para mim é muito especial estarmos aqui na nossa 49ª Conferência Missionária. Aquele que não serve, de fato, não serve para nada, e que Deus fale ao coração de cada um de nós. Vamos orar. Muito obrigado, querido Deus, porque o Senhor tem sido tão generoso para conosco, dando a Deus, a todos nós, o privilégio de convivermos com homens fiéis que servem ao Senhor acima de qualquer outro valor. Pai eterno, muito obrigado pela história deste seminário, pela história da organização Palavra da Vida. Muito obrigado, Deus bendito, porque o Senhor tem plantado esta semente aqui desde o princípio, e que isso não se perca no decorrer dos anos. Pelo contrário, que o nosso coração continue com uma chama acesa por missões, e que nós entendamos, ó Deus, que somos participantes por privilégio dado pelo Senhor para cumprir a grande missão. Em nome de Jesus, suplicamos que
que o Senhor fale a cada um de nós no decorrer desses dias. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, Sidão. Boa noite a todos. Vocês estão empolgados? Se você está realmente empolgado, diga um amém bem pentecostal agora. Eu tô porque, como foi dito aqui, se uma pessoa desse evento sair e fizer o estrago para Jesus que esse casal fez, estaremos no lucro. Mas eu acho que Deus tem muito mais pessoas, mais do que só um. Eu sei que vocês já sabem disso, mas eu preciso falar. A Palavra da Vida não existe só no Brasil, tá? Existe em mais de 80 países. E para comandar esse universo de missionários, 1.600 missionários mais ou menos, nós temos conosco, nos homenageando nesse evento, aquele que é meu chefe. E também eu vou apresentar ele por último. Temos também um casal que lidera o Ministério da Palavra da Vida na África. A África, estamos acho que em 9 ou 10 países ali. E esse casal também está conosco. E eu vou pedir que eles fiquem de pé daqui a pouco. E depois que eu falar o nome do meu chefe, vocês vão ficar de pé e vão dar uma brincadeira. Só um aplauso. Então, I'm going to ask John and Christy, please stand up. Esse é o casal John e Christy. Se você quiser falar com eles, pode falar inglês ou Zulu, tá? Uma das duas você pode falar com eles. E o diretor da Palavra da Vida em todo o universo nosso aqui, PV Mundo, está conosco, é um grande amigo meu, e eu fico feliz porque ele está no comando desde que ele assumiu, tem crescido muito, e recebam também com uma salva de palmas bem forte. Don Locke, please stand up. É isso aí. Aqui no Brasil estamos em vários estados, nossos diretores regionais estão aqui, e vocês vão conhecê-los através do nosso tempo. Eu vou pedir que fiquem de pé também. Lá do Nordeste, Ivan Correia. Você está aqui, Ivan? Cadê está o Ivan? Não estou vendo. Aqui embaixo, em algum lugar. Temos também do Centro-Oeste, Marcos Mota. Onde está o Marcos Mota? Tá. Para mim é difícil. Temos aqui também, representando o Paraná e o Rio Grande do Sul, Daniel Dias e Júnior Borges, estão conosco. Eu não estou enxergando vocês, mas façam questão de conhecer esses caras. E Deus abençoe a nossa conferência. Deixe Deus falar com a sua vida. Vamos colocar de pé mais uma vez e vamos cantar em louvor ao nosso Deus. E certamente se estamos aqui é por causa da sua boa vontade. Ele está fazendo coisas maravilhosas nesse mundo, expandindo a sua glória entre as nações. Que nós nos envolvamos com o que Ele está fazendo. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Louvor e honra, louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória.
língua, toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno e o seu reino será para sempre. Seu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao Você pode cantar um pouquinho mais forte, que o reino dele será. reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, Pois nada pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, toda língua, toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 5. A partir do versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o sentido de tudo que fazemos, de toda a verdade que cantamos, de todo o trabalho ao qual nos empregamos. Vamos cantar. Bendito seja o Deus e Pai de Cristo o Senhor, no Filho dos céus derramou suas bênçãos sobre nós, e puros santos para Deus nos destinou a ser, para sempre assim nos adotou, em Cristo Filho ser. Pra louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Pra louvor da tua glória, Deus e Salvador. Em Cristo a graça traz, Deus Filho nos purificou, sua morte nos remiu, e nele nos fez conhecer
seus cumprir. Para o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Para o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Obrigado, Jesus, porque se não fosse pelo Senhor, não estaríamos aqui nessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira. Bendito seja Deus e Pai, pois cremos no que diz, e pela fé já nos selou no Santo Espírito. Aquele que esperança traz até a redenção, até louvarmos lá nos céus ao Trino e Uno Deus. Ao louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Ao louvor da tua glória, Deus e Salvador. Ao louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Ao louvor da tua glória, Deus e Salvador. Podemos uma vez esse refrão? Só as vozes. Para o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Para o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Recebe o nosso louvor, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Muito bem, nos alegra muito tê-los todos aqui conosco, todos nós, muitos de nós, fazendo parte dessa história bonita do Seminário Bíblico Palavra da Vida e mais uma conferência missionária. Meu nome é Thomas, sou missionário da PV há mais de 30 anos, ex-aluno do seminário e hoje responsável pelo trabalho da PV aqui na região Sudeste. E o seminário está inserido dentro de um contexto de outros ministérios, como o acampamento, como Vinde Meninos, como Estância PV. E sempre que possível os nossos alunos servem nesses diferentes ministérios. A equipe que está aqui na frente é a equipe dos obreiros, dos missionários da PV aqui no Sudeste, que também apoiam o seminário e todos os outros ministérios. E a música que vamos cantar fala do brilho que somos encarregados de compartilhar e levar a um mundo em trevas, como cantamos logo cedo no louvor. Então, acompanhe conosco. O sol do céu
Boa noite. Nós temos o privilégio em cada conferência missionária de levantar um recurso que é destinado a um propósito especial. Esse ano nós temos o privilégio de todo o recurso levantado ir para o Fundo Cox. Daqui a pouquinho nós vamos ter o privilégio de assistir um vídeo falando sobre o Fundo Cox, mas em 2016, eu como aluno, junto com a minha família, nós tivemos o privilégio de sermos abençoados por esse projeto que o seu Davi Cox e a dona Marianne iniciaram para abençoar e possibilitar alunos a terem condições de muitos momentos saírem de problemas no meio da vida financeira. Em um momento muito complicado nosso, nós necessitávamos de um recurso e esse Fundo Cox veio para trazer alívio para nós. Não resolveu todos os nossos problemas, mas eles também nos ajudaram a enxergar muitas outras coisas, além das finanças, além de estarmos envolvidos com todo um propósito de Deus, e esse momento foi onde nós aprendemos a confiar cada vez mais e que Deus estaria enviando ofertas para que pudéssemos passar por essas situações. Durante todo o tempo que nós temos na conferência missionária, durante todos os anos, nós já tivemos vários projetos aqui apoiados. Nós tivemos a cobertura da casa missionária do João Luiz e a Denise, lá entre os índios. Eles ainda nem eram missionários aqui em residência, efetivamente, mas foram abençoados lá em Roraima, trabalhando com os índios. Nós tivemos também o apoio ao projeto missionário na compra de gado em Timor-Leste, uma missão que trabalhava ali com ações específicas. Nós tivemos também o projeto Garotas em Sena, da missão Sena. Então, são vários projetos. O ano passado nós tivemos o apoio à construção da Casa de Apoio Missionário, lá da missão MPR. Queridos, esse momento é onde você tem o privilégio e a oportunidade de investir na vida de muitas pessoas que serão abençoadas através do Fundo Cox. Nós temos aí um QR Code, você pode fazer a sua oferta via Pix, utilizando o QR Code. Toda oferta que você for fazer via Pix, coloque ali o valor que você deseja, mais 65 centavos no final, porque tudo que estiver identificado com 65 centavos será destinado ao Fundo Cox, ok? Então, durante todos os locais, se você observar nas paredes, nós temos, durante toda a conferência, ali os QR Codes colados na parede, você tem a oportunidade de passar ali e utilizar. Nós temos aqui também essa canoa, que você poderá, você que decidiu trazer em espécie, durante todos os dias, tanto de manhã quanto à noite, você terá a oportunidade de trazer a sua oferta aqui, ok? Nós estamos aqui hoje, Davi Cox Jr., com meu pai, Davi Cox pai, e pediram que filmássemos um pouco, falando um pouco sobre o Fundo Cox, porque esse ano o projeto da Conferência Missionária é levantar fundos para o Fundo Cox. Então eu vou perguntar direto ao pai do Fundo Cox, por que temos esse Fundo Cox, como que ele começou, o senhor lembra? Faz algum tempo agora, vários anos, que eu estava perguntando para mim mesmo. Indivíduos, igrejas estavam depositando dinheiro para o nosso sustento, mas estava entrando mais do que o nosso próprio sustento. E eu vi alunos com necessidade, vi equipantes com necessidade e pensei que poderia ajudá-los. Legal. Então começou esse fundo e ficou com esse nome, Fundo Cox. Acho que sim. Com o alvo de ajudar alunos, equipe também? Equipe também. Até me lembro agora, faz muitos anos, mas um equipante queria estudar mais lá na Europa e ajudamos com a viagem dele. Uhum. Ao longo dos anos, o Fundo Cox tem sido realmente uma grande ajuda para muitos alunos solteiros, casados e
equipantes que têm tido algumas necessidades. Então Deus tem realmente abençoado e usado esse fundo. Algumas normas, vocês colocaram algumas normas, né, de quem pode. Nós temos, e até hoje o Gerson Bentes controla isso, eles têm que preencher um questionário, perguntando se eles têm coisas que estão sobrando, que poderiam vender, se já comunicaram com seus orientadores, com o grupão, com a igreja deles, com o pastor deles, se tem corrido atrás das pessoas que deveriam estar nos ajudando antes de depender do fundo Cox. Então a ideia é tentar fazer outras coisas primeiro e correr atrás de mantenedores, informar a sua igreja e não entrando, usar o fundo Cox talvez como um último recurso. Inclusive, uma das perguntas é se eles estão trabalhando numa bolsa aqui com a organização. Não é para sustentar pessoas que não estão correndo atrás. E também acho que uma norma tem sido que a ideia não é uma ajuda mensal, mas é uma vez no ano. Então, um aluno pode pedir ajuda não mais do que uma vez no ano. Então, se já foi ajudado, então aí não pode mais esse ano. Então, tem sido uma norma também. É isso mesmo. Eu me lembro, agora faz tempo, mas um casal com crianças que estavam lá na Bahia, no prédio da Bahia, querendo ajuda. E perguntamos se eles já haviam feito tudo possível, inclusive vendendo coisas como nem tinha mesa dentro de lá. Eles nos convidaram para ter uma refeição com eles, sentamos no chão lá e lá participamos da necessidade deles. Viram a necessidade, né? E puderam ajudar. Então, a ideia do Fundo Cox é essa, você está com uma necessidade. Então, o seu Gerson Bentes está bem envolvido, começa com ele, preenche, ele vai perguntar se já correu atrás de outras maneiras de suprir a necessidade, e se já tem suprido de algumas outras formas, o corrido atrás. Então, escrever uma carta pedindo, colocando a necessidade, tudo que já foi feito para correr atrás, mas ainda falta. Então aí vem o pedido formal por carta para o Fundo Cox. E como você já falou, ajudamos uma vez, não vamos continuar ajudando. Não é para ajudar com sustento, é para ajudar com uma necessidade emergencial. Isso. Tá bom. E Deus tem usado isso ao longo dos anos, muitos anos agora. E temos muitos alunos que poderiam dar testemunho de como Deus, muitas vezes até logo antes da formatura, não vão poder se formar porque falta X. Então Deus tem suprido muitas vezes até através do Fundo Cox nesse momento emergencial para poder se formar. Então, graças a Deus por esse fundo e graças a vocês, alunos, que estão querendo nos ajudar esse ano, levantando mais recursos para ajudar mais alunos e também alguns equipantes. Certo. Então, nosso muito obrigado a vocês. Eu agradeço. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos seus pés e tuas mãos. Somos
sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta. E então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Podemos colocar de pé e cantar um pouquinho sobre esse grande Rei? Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, este é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor.
Vamos orar, quero orar com vocês, agradecer a Deus por tudo que Deus já fez, agradecer você que está ofertando. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, queremos te agradecer pelas ofertas aqui levantadas, por cada pessoa que está ofertando hoje, que vai ofertar nos próximos dias. Pai, essas ofertas que vêm a abençoar o Fundo Cox, que abençoa alunos, abençoa equipes, abençoa pessoas que pontualmente estão necessitando de socorro, Pai. E o Senhor vem, através de pessoas generosas, trazer recursos ao Fundo Cox, assim como trouxe a tantos outros projetos no passado, trazendo hoje ao Fundo Cox, para que possa abençoar alunos aqui no Palavra da Vida também, Senhor. Pai amado, nós somos gratos pelo Teu amor, pela Tua graça e por tudo o que o Senhor está fazendo aqui hoje. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que desafio é trabalhar com o verbo servir. A gente vai ler um pouco a respeito do verbo e a gente descobre que ele tem muitas expressões, a gente descobre que ele tem vários significados. A gramática da língua portuguesa vai chamar isso de transitividades do verbo. Eu gostaria de mencionar algumas, pensando nesse tema da conferência missionária. Aquele que não serve, não serve. Eu tenho anotado aqui que o verbo servir é um verbo transitivo direto, no sentido de oferecer algo, dar. Servir o café, servir o jantar. Servir é verbo transitivo indireto, o sentido de ocupar o lugar de desempenhar a função de substituir, como em servir de pai ao desamparado, como servir aos colegas. Servir é verbo intransitivo, o sentido de ser útil. Ter serventia, como a peça não serve, aquela pessoa não serve. Servir é verbo bitransitivo, o sentido pôr em algum lugar, colocar em, oferecer algo a alguém, servir o almoço na mesa, servir o lanche aos filhos. Finalmente, servir é também verbo pronominal, riqueza da língua de Camões, não? O sentido é fazer uso de, é utilizar, como servir-se do compasso, do lápis, sirva-os do bem e do melhor. Conjugar o verbo servir é um grande desafio, especialmente conjugá-lo em atitudes práticas, em atitudes pessoais. Eu já tenho dito, vai contra o nosso sentido de humanidade, servir. O que eu e você curtimos mesmo é sermos servidos. É contracultural servir. Ser servido é o norte do meu e do seu egoísmo. Ser servido é o traço comportamental meu e seu. Adoramos ser servidos. Entretanto, aquele que não serve, não serve. Não está disposto a servir. É desqualificador ao trabalho missionário. A excelência da missão, na tarefa, ela não será encontrada, ela não vai ocorrer se não estivermos dispostos a servir. Aquele que não serve, aquele que não está disposto a servir, não serve para missões. É inapropriado a tarefa, não é útil, não se presta ao campo missionário. Se vamos à busca da excelência na missão, servindo corretamente, precisamos identificar os princípios fundamentais do bem servir. Eu quero ler com você Lucas capítulo 10. Os primeiros versos de Lucas 10 nos fala de Jesus enviando os seus a uma tarefa, a um serviço. Lucas capítulo 10, a partir do primeiro verso, diz assim: depois disso, especialmente depois que ele disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus. Depois disso,
o Senhor designou outros 72, ou 70, e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de Deus repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa até o verso 7. Assim como Mateus 10, assim como Lucas 6, Lucas 9, e este texto aqui, eles são comumente conhecidos como os textos que tratam, que falam daquilo que poderíamos considerar da pequena comissão, a pequena comissão que Jesus dá aos seus. E nesse texto, particularmente de Lucas 10, eu quero olhar então os princípios fundamentais do bem servir. Porque aquele que não serve, não serve. E se nós estamos aqui numa conferência missionária, estamos aqui em busca da excelência na missão, servindo bem, servindo melhor, servindo mais. O primeiro princípio fundamental do bem servir, o verso 1 é muito claro quando diz que é obediência. O texto diz que Jesus, o Senhor, designou e os enviou. Designar é escolher para um fim, é determinar, é apontar a uma determinada pontual tarefa. Enviar, bem, o enviado é aquele que deixa a vontade sua, a vontade pessoal de lado, para viver em função da vontade, da missão, da mensagem do enviador. Então, servir não é uma opção para mim e para você. Servir não é uma possibilidade. Servir é uma ordem do Senhor, é uma questão de obediência, minha e sua. Segundo princípio fundamental do bem servir, que encontramos no texto, servir é estar consciente de que o contexto é de escassez. E o texto não tem área cinza nesse sentido, no verso 2, quando diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui está posto o paradoxo, grande paradoxo. Colheita grande, enorme, seara grande, poucos trabalhadores, poucos que desejam servir. Se há escassez de servidores, subjaz então mais esforço, mais trabalho, maior dedicação, a começar pela oração, que é a sequência do verso 2, não é? Por mais trabalhadores, por mais pessoas que queiram servir. Portanto, em razão disso, em virtude de haver este paradoxo, grande colheita, grande seara, poucos trabalhadores, peçam ao Senhor da colheita, da seara, que mande trabalhadores para a sua colheita, para a sua seara. Então, servir demanda esforço pessoal meu e seu, maior, pois é serviço em meio à escassez de pessoas que queiram servir. E antes disso, até na verdade, é comprometimento com a missão, em oração, como o próprio Senhor Jesus coloca. Terceiro princípio fundamental do bem servir, encontramos no verso 3, servir demanda sacrifício extremo, até mesmo radical. Verso 3, vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Que loucura! Quem quererá servir indo como uma ingênua, bobona, ovelha, cordeiro, para o meio de lobos? A palavra cordeiros sugere, na verdade, ela é ingenuidade, fragilidade,
dependência. A palavra lobos sugere, sagacidade, é força, é poder destruidor. A resposta de muitos missionários, eu creio que você já deve ter, em alguma ocasião, ouvido algo semelhante. Vale a pena sacrificar-se pela missão, vale a pena até mesmo, se caso for, morrer pela missão. Nós estamos aqui na organização Palavra da Vida. Nós estamos aqui no seminário bíblico Palavra da Vida. Como esquecer que a 18 quilômetros daqui há um prédio cuja uma lateral tem uma pintura, o chamado Salão Alca. Como esquecer Jim Elliot e seus 4 amigos lá nos idos de 1950? Impossível esquecer. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Se necessário for, as raias da morte. Como esquecer Martinho Lutero, 1520. Durante a Contra-Reforma, talvez inspirado pelo Salmo 46, ele fala da fortaleza, da proteção, do cuidado de Deus, mas ele não deixa de falar, naquele lindo hino que ele compõe, das agruras do serviço. Permitam-me, castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo o transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos poderiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, por uma só palavra, vencido cairá. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós, Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Como esquecer a igreja moraviana, a igreja dos morávios, 1730, aqueles irmãos que saíram, especialmente quando se dirigiam ao continente africano, levavam como parte da bagagem uma urna fúnebre, um caixão, porque provavelmente, depois de cerca de 2 anos de ministério, voltariam dentro daquele caixão. Como esquecer do seu Haroldo Heimer, tomando flechadas no rio Coluene dos Chavantes. E essa obra espetacular, maravilhosa, a organização Palavra da Vida Brasil. Como esquecer o seu Davi, Dona Mariane? Estão aqui conosco, impossível esquecê-los. E essa obra espetacular, maravilhosa, da boa teologia, da boa missiologia, do cuidado com a formação de novos obreiros. Quantos sacrifícios, quantas dificuldades, quantos ao longo da história, descendo aqui às Américas, descendo a este Cone Sul, chegando aqui em nossas terras, não perderam suas vidas. Então, servir requer não apenas esforço pessoal, mas até mesmo sacrifícios radicais, quem sabe até mesmo da própria vida. Quarto princípio fundamental do bem servir: servir com confiança, mesmo no Senhor. O verso 4 diz: não levem
bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Bolsa seriam recursos financeiros, bens, talvez suprimentos. Saco de viagem seria talvez proteção, abrigo. Os textos paralelos da pequena comissão faz menção de túnicas, 2, não, levem uma. Faz menção de cinto, de cajado. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Sandálias seriam equipamentos extras, sobressalentes, providências. A confiança deve estar depositada no Senhor, não em nossos recursos. Diz Zacarias 4:6, não por força nem por violência os recursos humanos, mas pelo meu espírito. Os recursos, a dependência de Deus, diz o Senhor. Então, servir não está atrelado, condicionado, conectado às condições ideais do servir. Equipamentos humanos, inteligência, boas estratégias, metodologias, sim, tudo isso contribui para a obra missionária, é claro, mas não nos estribamos nisso, absolutamente, senão a confiança que a obra e os resultados dela são do Senhor. Quinto princípio fundamental do bom servir. Servir é tarefa de urgência ante as oportunidades e necessidades. O verso 4, na sua segunda parte, diz: e não saúdem ninguém pelo caminho. É claro que Jesus não está querendo que os seus servidores, que os seus missionários sejam mal educados, mas é verdade que lá pelas bandas do Oriente Próximo, Oriente Médio, os cumprimentos, as saudações, têm um quê de mesuras, de salamaleques. O que Jesus está dizendo com isso é que nós não podemos perder tempo, porque o servir é um servir de urgência. Não cabem ações secundárias, distrações minhas, suas, perdas de tempo. Precisamos manter o foco, é servir. Observando o contexto aqui perto de nós, aqui no condomínio, aqui em Atibaia, e os contextos um pouco mais afastados, e aqueles que estão bem mais longe de nós, nós constatamos com muita facilidade que é urgente que hajamos, que sirvamos, pois as oportunidades, essas necessidades, precisam ser atendidas hoje. Alguém diria ontem. Então, servir é urgente, porque poucos desejam fazê-lo e porque há muito a fazer. Lugares, situações, contextos, circunstâncias exigem que eu e você sirvamos já, agora. Sexto princípio fundamental do bem servir. Servir é abençoador ao próximo. Vejam os versos 5 e 6. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão, ela voltará para vocês. Canalizamos a bênção de Deus, a paz de Deus, quando servimos. Servir a causa sempre redundará, sempre causará bem ao outro, aos outros. Se estamos numa conferência missionária, e estamos, de número 49, servir é servir a paz de Deus, é disponibilizar a reconciliação que Deus oferece ao homem, é disponibilizar mesmo tal coisa. Então, servir abençoará sempre as pessoas, na medida em que contribuímos para que elas se voltem para a única razão da sua existência, a adoração ao Senhor. Sétimo e último princípio fundamental do bem servir. Servir deve ser exercício de contentamento. Verso 7. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador é digno do seu salário.
não fiquem mudando de casa em casa. É Deus quem detém a sabedoria do que eu e você precisamos para melhor servi-lo, ou enquanto servimos. Nós não podemos, nós não devemos procurar dar vazão às nossas reclamações. E são muitas. Nós não podemos dar vazão aos nossos interesses, que não raramente são pequenos e mesquinhos. Nós não podemos dar vazão à busca por vantagens no ministério, no servir, ou ao nosso conforto pessoal. No servir não cabe o hedonismo, não se encaixa uma coisa com a outra, absolutamente. Afirmou o apóstolo Paulo: aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Filipenses 4:11. Aprendi a agir com contentamento em todo e qualquer serviço. As condições secundárias, eu quero é servir. Então servir é contentar-se, é ter prazer em adorar ao Senhor com a nossa cerviz inclinada, com o nosso bom serviço ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o absoluto. Aliás, que privilégio o Senhor deixar que eu e você rocemos o nosso ombro nos ombros dEle, servindo, fazendo a vontade dEle. Aquele que não serve, não serve, em busca da excelência na missão. Nestes dias, hoje e amanhã, sábado, domingo, da 49ª Conferência Missionária, aqui no SBPV, que sejamos desafiados a servir mais, a servir melhor, e mais do que isso, que atendamos ao desafio. 2, que a excelência na missão seja perseguida por nós, que façamos o melhor na nossa humanidade, na nossa pecaminosidade, nas nossas falhas, mas que ainda assim queiramos fazer o melhor. 3, que o Senhor de missões, que o Senhor das missões, assim receba mais glória por causa do nosso serviço a Ele. Que Deus nos dê da sua graça para que sirvamos mais e sirvamos melhor. Isso é bondade de Deus, é graça do Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra e pelos desafios de Jesus colocados para aqueles 70 ou 72 que chegam até nós. Senhor, ajuda-nos a servirmos ao Senhor melhor, com mais afinco, com mais qualidade, com mais vontade. Enfim, ó Pai, venha ao nosso encontro. Ajuda-nos, ó Pai, porque para servirmos ao Senhor, precisamos sim da Tua ajuda, pois o Senhor nos conhece. Em nome de Jesus, venha a nós e ajuda-nos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Eu quero chamar aqui o pastor Carlos Antônio Nogueira, ex-aluno do SBPV, lá em 1983, pastor aqui da Igreja Congregacional de Atibaia por 19, 20 anos, professor aqui no SBPV por cerca de 21 anos. Eu não vou falar mais nada, você se apresente. Um grande prazer receber você aqui, Totti, carinhosamente conhecido como Totti. Sejamos desafiados pela palavra do Senhor, pela boca dele. Senhor Deus e Pai, grande Deus, Senhor nosso, Salvador, Rei dos Reis, pedimos que o Senhor nos dê a graça da atenção, da concentração à Tua voz nesse momento. Que o Senhor abra os nossos corações de tal maneira que possamos permitir que a Tua palavra
que a tua semente penetre e frutifique nos nossos corações. Pai, eu queria pedir especificamente que nada viesse nos distrair nos próximos minutos. Fala conosco, continue a falar conosco. Em nome de Jesus, é o que nós imploramos. Amém. Pode sentar, gente. Vou pedir um favor que você se assente. Todo mundo que está em pé, se assente, por favor. E eu prometo que dentro de 2 horas e 30 minutos a gente se encerrará. Mas vamos evitar de nos mover para ouvirmos a palavra do Senhor. Continuarmos a ouvir. Isso, estou aguardando o pessoal lá atrás também, sentado. Obrigado. Eu havia acabado de chegar em Moçambique como missionário. E por diversas vezes pessoas me perguntavam o seguinte: quando é que o senhor volta para o Brasil? Eu falei, mas eu acabei de chegar. Por que vocês estão fazendo essa pergunta? Porque a maioria dos missionários respondiam a eles: voltam para suas casas depois de 3 anos. Não voltam no caixão, mas voltam numa fé. Voltam à procura de um ambiente mais seguro. Voltam para buscar uma situação aonde eles seriam melhor servidos. E depois de quase 15 anos em Moçambique, infelizmente, aquilo que aqueles moçambicanos me falaram era verdade. A maioria dos missionários não aguentavam nem 3 anos. Algumas vezes as razões eram honestas, eram verdadeiras. Mas na maioria das vezes as razões eram superficiais, materiais, carnais. Onde quer que for, irei para te servir, podemos dizer numa conferência missionária como essa. E eu pergunto, será? Deus, desejo ser teu servo, Senhor. Será? Irmãos, o que te move a ir para o ministério? Quer seja o ministério pastoral, quer seja missões, qual a razão para você ir para missões? Você vai servir a quem? O que te torna um verdadeiro servo? O que te faz um servo que serve? Eu queria nessas 3 oportunidades ouvir um servo que serviu. E nós vamos usar a carta de Paulo aos Filipenses, e peço que você abra ali, Filipenses capítulo 1, e vamos começar com o versículo 19 a 26. Filipenses capítulo 1, 19 a 26, é o que vamos ler nessa noite. E assim diz a palavra do Senhor: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O apóstolo Paulo está preso à espera de um julgamento. E para Paulo, tanto sair da prisão quanto morrer significava liberdade. Era libertador. E eu creio que esse texto bíblico vai nos mostrar que o coração do servo que serve deseja intensamente que Cristo seja engrandecido, quer pela vida como pela morte. E hoje vamos ver esse coração do servo que serve, porque ninguém está interessado em sair daqui como um servo que não serve. O servo que serve tem um coração que deseja intensamente, intencionalmente, que Cristo seja engrandecido na sua vida ou na sua morte. Tudo indica que um servo que serve é construído de dentro para fora, do coração para as ações. Acompanha comigo. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é o versículo 20. Versículo 20 diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo é o meu primeiro, principal foco. A chave para ser um servo que serve é ter Cristo como o primeiro e principal foco. Qual é o desejo que me consome? O que faz meu coração bater mais forte? O que me faz acordar toda manhã para servir, para ministrar? O texto diz claramente o que fazia o coração de Paulo arder. Aguardo ansiosamente, espero, ardente expectativa, diz outra tradução, com toda a determinação de sempre, também agora. O que é, Paulo? Fala logo, Paulo, o que te motiva tanto assim? Que Cristo será engrandecido na minha vida, no meu ministério, quer pela vida, quer pela morte. Meus amados, essa é uma verdade tão básica, mas tão difícil de ser vivida. Cristo, para o servo que serve, tem que ser o meu primeiro foco. O meu primeiro foco não é quanto tempo vou viver, quanto vou ganhar, quanto sucesso vou ter, mas sim que Cristo será engrandecido, que Cristo seja exaltado pela maneira como vivo ou como morro. Senão, serei um servo que não serve. Parece que nós estamos muito mais preocupados como é que Cristo vai viabilizar a vida que eu serei engrandecido. O foco é outro. Cristo engrandecido. É uma mudança profunda de foco.
Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todos os meus amores, com toda a intensidade, é algo conhecido e repetido nas Escrituras, o primeiro grande mandamento que o Senhor Jesus resumiu. Porém, meus amados, é raramente vivido, e parece que à medida que servimos ao Senhor, à medida que somos por mais tempo missionários, pastores, vamos aprendendo a como tirar o foco de Jesus e trazer o foco para nós. É o caminho para o servo que não serve. Viver o foco em Jesus como prioridade clara, intensa, evidente, demonstrará que um verdadeiro servo começa a nascer. Só que esse foco intenso em Cristo vai produzir um dilema. Esse foco em Cristo vai produzir um raro, santo dilema. O apóstolo fala no versículo 22, eu já não sei o que escolher. No versículo 23, estou pressionado dos dois lados. Amados, dilema é quando eu desejo duas coisas com intensidades semelhantes, ao mesmo tempo, porém elas são excludentes. Eu não posso ter os dois, ou um ou outro, mas eu quero os dois. Já viu criança que quer sorvete de chocolate e morango ao mesmo tempo? Só pode ter um dos dois. Dilema. E eu ouso dizer que termos esse dilema é fundamental para um servo que serve. O missionário que serve, o pastor que serve, tem que ter esse dilema. Primeiro lado do dilema: Cristo, o meu desejo de partir. Olha que bonito, irmãos. Diz assim: para mim o morrer é lucro. 21. Versículo bonito, a gente decora, recita quando criança, esquece quando adulto. Versículo 23, desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, e numa outra tradução diz, o que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Se Cristo é o meu primeiro foco, meus amados, eu vou desejar estar com Ele quanto antes. Eu vou querer estar perto dEle. Quando é que morrer e estar com Cristo passa a ser de fato lucro? Quando é que deixar todos os nossos queridos, todas as coisas daqui e estar com Cristo passa a ser incomparável melhor? Quando é que partir passa a ser de fato um desejo tão real que eu já não sei mais o que escolher? Eu vou dizer, sabe quando? Quando eu entendo que eu vou para a presença do único que me amou a ponto de morrer por mim. Quando lembro que foi por Ele ter morrido a minha morte que eu posso ter a sua vida. Quando percebo cada vez mais o amargor do meu pecado e a doçura do seu perdão. Quando sinto que Ele vem diariamente a mim com misericórdia e graça, quando tenho convicção de que ir para a presença de Jesus é ir para a presença do meu Salvador, amigo, Senhor, Rei, Deus, aquele que supre todas as minhas necessidades reais.
Ah, quando lembro que estar em Cristo é estar num lugar sem discussões, divisões, disfunções. É estar num lugar sem lamento, sem lágrimas, choro ou dores, pois as coisas terrenas já passaram. É quando eu começo a compreender a largura e a profundidade do seu amor. Aí então eu vou desejar estar primeiramente com Cristo. Amados, quando a consciência de todas estas coisas e de muito mais se tornarem uma realidade intensa em minha vida, o estar com Cristo passará a ser lucro. E no enterro de um crente, chora os que ficam, com pena dos que ainda estão aqui. Essa compreensão, esse dilema, precisa estar no coração do servo que serve. Mas nós não temos esse dilema, não é verdade? Na verdade, nós não queremos ter esse dilema. Na verdade, eu quero uma vida de muita paz e tranquilidade, com o primeiro foco em mim, nas minhas coisas. Não acho de verdade incomparavelmente melhor e partir e estar com esse Cristo fantástico. Para nossa tristeza, mas se nós formos verdadeiros, nós não achamos isso. Devíamos achar. Por isso voltamos, por isso desanimamos, por isso não vamos. Eu acho que amamos demasiadamente esse mundo pecaminoso, perdido, tenebroso. Queridos, enquanto não aprendermos a ter esse desejo de partir, eu continuarei com a minha cabeça baixa, focado naquilo que é terreno, escravo dos meus desejos, um verdadeiro servo que não serve. Para eu servir cá, preciso desejar estar lá. Anotou essa, gente? Está escrito aí? Está escrito aí. Essa é boa, né? Deve ser minha essa, viu? Está entendendo? Eu só vou ser um servo que serve bom cá quando eu desejar muito estar lá. Se não desejo muito estar com Cristo, não estou pronto, apto para servir a Cristo. Coração do servo deseja intensamente que Cristo seja engrandecido, quer pela vida ou pela morte. Cristo é o meu primeiro foco. Cristo é o meu desejo de partir. Primeira parte do dilema. Aí vem a segunda parte do dilema. Se para mim o morrer é lucro, para mim, diz o versículo 21, o viver é Cristo. Caso continue vivendo no corpo, diz o versículo 22, terei fruto do meu trabalho. E o 24 é o mais claro. É mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso, para a sua alegria, a alegria de fé.
E tudo isso a fim de que pela minha presença e exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Meus queridos, partir e estar com Cristo é o meu maior desejo, mas diga ao povo que fico. Mas vou dizer por que eu fico. Fico porque é mais necessário para vocês. Fico porque é mais importante para o progresso da fé de vocês. Fico porque é mais importante anunciar o Evangelho às nações. Fico porque eu vou me sacrificar e morrer, que é muito melhor, para levar o Evangelho, para discipular. Fico por causa dos outros. Segundo mandamento. A razão de ficar é a alegria da fé do corpo de Cristo, das pessoas, evangelizar outros, discipular outros, promover a vida de Cristo em outros. Fico para que Cristo seja exaltado mais com a minha vida do que pela minha morte. Estas são as razões maiores para eu ficar. Essas são as razões maiores de um servo que serve viver. Notem que não faz parte das razões para ficar a sua felicidade, o seu conforto, o que você deseja, não faz parte. Já posso adiantar. Existe um grau de alegria em você viver nesse dilema que você desconhece. Existe um grau de alegria separado de ter, de coisas, de conforto, um grau de alegria em servir, um grau de alegria em aparentemente sacrificar-se, mas é ser mais parecido com Cristo cada vez mais, que nós desconhecemos. E quando nós ficamos pelos outros, querendo ir, isso nos torna totalmente destemidos. Nós vamos ser missionários desapegados. Você já imaginou um missionário num país fechado e alguém está lá evangelizando, levando Bíblia, discipulando, fazendo discípulos de Jesus, chega alguma autoridade, alguma polícia, exército, fala assim, você não pode fazer isso, nós vamos te matar se você continuar fazendo isso. Aí o missionário fala assim, cara, você não sabe a alegria que iria me dar esse negócio. Destemido. Agora, quando você não tem esse foco em lá e ficar cá por causa dos outros, a areia nos seus pés te fazem voltar para o seu país. E eu não estou brincando, eu ouvi isso de missionário. Vou voltar para o Brasil por causa de areia. Nossa, esse país tem muita areia. Você já viu? Entra na sandália. Ah, meus amados, o corpo de Cristo é a razão, é o meu desejo para ficar. O conhecimento bíblico, o treinamento necessário, a família fundamental, os bens, são meios que vão viabilizar, mas a razão maior é ficar por causa de vocês. A razão maior é ficar para a alegria e o progresso da vossa fé. Quando o meu maior desejo for partir e estar com Cristo, aí eu vou estar preparado para dizer, onde quer que for, irei. Vou te servir em qualquer lugar, Senhor. C.S. Lewis dizia o seguinte: os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram aqueles que mais pensaram no mundo vindouro.
o coração do servo deseja intensamente que Cristo seja engrandecido, quer por sua vida ou por sua morte. Amados, Cristo é o meu primeiro foco, Cristo é o desejo de partir, o corpo de Cristo, o meu desejo de ficar. Eu concluo partilhando com vocês o seguinte: eu tenho 8 netos, preciosos netos, lindos netos, puxaram a avó, graças a Deus. Inteligentes netos, não preciso dizer quem eles puxaram, graças a Deus. Acabei de passar um bom tempo com cada um desses 8 netos. Depois de anos, às vezes na África, até anos sem conhecer, agora, recentemente, estive com eles. E sabe o que eu constatei? Como é difícil desejar estar mais com Cristo do que estar com os meus netos. Parece claro que eu amo mais a eles do que ao Senhor. Nesses meses que eu estou no Brasil, partilhei a palavra com muitas igrejas, com muitas pessoas. Que gostoso pregar, ensinar, que privilégio fazer isso. Parece que eu tenho mais prazer de estar com a palavra de Deus do que com o autor da palavra. Como é difícil desejar estar mais com Cristo do que com o povo de Deus ensinando-o. Ao chegar aqui, em janeiro, depois de quase 15 anos, eu tenho uma casa aqui que eu comprei antes de ir para Moçambique. Morei 3 semanas e mudei para Moçambique. Então nunca morei nessa casa, na verdade. Mas coincidiu que eu vim para cá e eu pude fazer uma certa manutenção na casa. Morei nessa minha casa por 2 meses, irmão, sem móveis nenhum, é claro, porque o inquilino já tinha ido embora, o novo inquilino não tinha chegado ainda. Zé e eu dormimos alegremente no colchão, no chão, na nossa própria casa. Enquanto pintavam, mexiam no encanamento e assim por diante. Pude conhecer melhor a minha casa, investi nela, e o amor pela casa cresceu. Sabe o que eu constatei? Como é difícil desejar estar mais em minha casa celestial do que na casa terrenal. Parece que eu amo mais a sombra do que a realidade eterna. Irmãos, se nós formos honestos, é um problema sério. E é um problema de coração, é um problema de raiz. Não vai haver missionário, pastor, obreiro que serve sem um coração como esse que nós temos na Escritura. Deus precisa lidar com o nosso coração. Senão, seremos servos que não servem. Porém, quando aprendermos isso, quando aprendermos que o coração do servo deseja intensamente que Cristo seja engrandecido, quer pela vida, quer pela morte, aí nós veremos o nascer de um verdadeiro servo. O nascer de um verdadeiro missionário, de um verdadeiro pastor.
porque para ele Cristo é a coisa mais importante. Estar com Cristo, se pudesse ser amanhã, hoje, mas tudo bem, Cristo, eu fico por causa das pessoas que o Senhor tem para eu ministrar. Daí eu vou poder dizer e viver, onde quer que for, irei, para te servir. Que Deus nos abençoe. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Como nós ousamos subir no pódio que é teu. Como ousamos sentar no trono que é teu. Como ousamos ter a prioridade que é tua. Ajuda-nos a termos o coração certo. Ajuda-nos, ensina-nos, Senhor Deus, por favor, nos ensine a querermos ir para o céu. Ensina-nos a amar mais o céu do que a terra, mais estar com o Senhor do que com as pessoas. Abençoa, ajuda-nos, tenha misericórdia. Quão terrenos, quão materiais, para não dizer mundanos, ainda somos. É a nossa súplica nessa noite, no nome de Jesus. Amém.